Opa, estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, programa que debate a política sete lagoana, debate o desenvolvimento da nossa cidade através de um grande bate-papo. Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento da Vivo. Vivo chegou em Sete Lagoas através da GVT, fizeram aí essa mudança, né? E agora é Vivo. Vivo leva para você uma internet de altíssima qualidade e você com certeza irá navegar com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. A Vivo também é parceira da TV Sete Lagoas e do programa Santiago Entrevista. Nós temos também o apoio da Líder Aquecedores. Líder Aquecedores é uma empresa que chega na sua casa, instala um equipamento para que você possa economizar a sua energia. Isso mesmo, você vai poder tomar os seus banhos sem gastar a energia, usando a energia solar, que realmente é gratuita. É só você ligar para a Líder, fazer um contato, a Líder vai na sua casa, vai fazer todo o estudo técnico e instalar o equipamento que você pode ter o seu chuveiro quentinho, sem gastar nenhum centavo para tomar o seu banho bastante à vontade. Nós hoje estamos aqui mais uma vez com um programa muito, mas muito especial. Nosso convidado hoje, grande amigo nosso, ele que é presidente do Partido Verde e também ele é líder do prefeito na Câmara de Vereadores, nosso grande amigo Renato Gomes, vereador, está conosco, ele que está aí há mais de um ano, né, liderando aí a bancada de vereadores na Câmara, apoiando aí a administração atual na Prefeitura de Sete Lagoas, veio aqui para falar um pouco dos seus projetos que foram realizados aí ao longo dessa toda administração aí, essa última administração, essa última legislação, e nós vamos discorrer sobre isso aqui, falar um pouco também das eleições, das próximas eleições, e logicamente você vai estar ligado conosco neste 1 hora de Santiago Entrevista. Prazer estar recebendo você, Renato, grande amigo nosso. A gente sabe que o tempo está contado, né? São agora poucos dias que vocês podem estar concedendo entrevistas, participando na imprensa, porque o processo eleitoral está chegando. É um prazer estar recebendo você, espero que possamos aproveitar bem esse espaço aqui, Renato. O prazer é meu, né? Estar aqui hoje é um privilégio para mim e, como se diz, privilégios a gente não abre mão. Então é uma alegria muito grande, Santiago, poder estar aqui hoje, podendo falar alguma coisa através da TV Sete Lagoas, e pode ter certeza, aquilo que eu falar aqui hoje, muita coisa foi o que aconteceu de verdade, e se Deus quiser, muita coisa ainda irá acontecer. Então nós temos que ter aí muita inspiração, e inspiração que a gente busca nas pessoas. Hoje eu tive a oportunidade de estar em uma sala de aula com um grupo de 41 estudantes e poder falar um pouco para eles, estudantes da média de 15, 16 anos, e poder falar um pouco para eles a respeito da política de Sete Lagoas. Então, quer dizer, essa inspiração que a gente busca nos emociona e nos impulsiona realmente a gente poder continuar na vida pública. Ô Renato, você falou aí na questão de jovens de 15 a 16 anos. Você também foi uma pessoa que atuou aí na área de educação e é tido aí como o vereador da classe, né? O vereador que mais trabalha pela classe dos professores em Sete Lagoas, sempre buscando atender a demanda deles. Como que você está vendo esse jovem eleitor, principalmente esse que vai votar pela primeira vez? No início você falou muito bem aí, eu sou uma pessoa que, né, atuo na área de educação, o meu foco principal é a educação. E o porquê? Às vezes as pessoas me perguntam, Renato, por que você se preocupa tanto pela educação? Primeiro porque a minha formação é na área de educação, sou pedagogo. E outra questão que, na verdade, o que me ensinou a ser um cidadão crítico e participar da vida da cidade foi baseado nas minhas atuações junto à escola, através do movimento estudantil. Então, lá com meus 15 para 16 anos também, eu tive a oportunidade
de ser presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Deputado Renato Azeredo, depois presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Cian Andrade, fui presidente da União Colegial de Sete Lagoas, fui diretor da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fui diretor da UCMG, União Colegial de Minas Gerais. Então tudo isso me trouxe uma bagagem para que realmente eu pudesse atuar na minha vida política. E consequente a isso, né, na minha época lá de estudante, eu sempre busquei, através da minha atuação no movimento estudantil, buscar uma qualidade de ensino superior até mesmo aquilo que nós esperávamos. Então realmente e consequente, depois eu tive a minha formação do ensino médio, eu entrei para a política partidária e foi com o mesmo perfil. E a questão, a gente sabe que o profissional da educação, ele precisa ter uma valorização tanto financeira quanto de estrutura para desenvolver o seu trabalho, para que realmente a qualidade do ensino seja melhorada. E consequentemente, né, eu falei até hoje com os estudantes lá na minha fala com eles, que a pessoa principal da educação é o estudante, mas para que ele seja realmente beneficiado, essa estrutura, esse conjunto todo que rodeia a educação, ela precisa realmente ter uma atenção especial, e especial principalmente por nós que somos agentes políticos. E eu, modéstia à parte, eu procuro fazer com que isso realmente aconteça. Recentemente agora, se me permite, Santiago, eu já vou entrar aqui falando de um projeto de lei que eu, na verdade foi um anteprojeto de lei. Peraí, antes de você falar do projeto de lei, você não respondeu realmente a minha pergunta. É sobre o estudante, né? Esse estudante, ele vai votar pela primeira vez, ele está politizado? Bem lembrado. Nós temos hoje a rede social, temos uma comunicação, né, mais fervorosa, e as pessoas estão mais em contato umas com as outras. Como é que você está vendo esse processo? Eu vou falar para você aqui, hoje o estudante é facultativo, ou seja, o jovem é facultativo, ele ir lá na Justiça Eleitoral fazer o título dele a partir dos 16 anos. A partir dos 18 anos já passa a ser obrigatório. Mas uma coisa eu te falo, aquele jovem que realmente for na Justiça Eleitoral fazer o seu título aos 16, aos 17 anos, você pode ter certeza que ele vai estar votando muito consciente, porque é um voto facultativo. E quando as coisas acontecem de maneira espontânea e as pessoas se sentem aquilo como realmente um direito, ele valoriza muito mais. Então eu acredito que a nossa massa de 16 aos 18 anos que irá votar agora, pode ter certeza, eles estarão votando com muita consciência, com muito amadurecimento político. A partir dos 18 anos, nós ainda temos uma massa que infelizmente irão votar, ou porque ouviu falar bem, ou porque está sendo solicitado por alguém. Então existe essa diferença aí. Esse infelizmente você disse, em qual sentido? Porque eu acho que quando a pessoa faz qualquer coisa... Porque o voto é obrigatório, no caso? O voto é obrigatório, né? E eu sempre fui candidato a deputado federal na última eleição, e a minha defesa principal era do voto facultativo. A questão do voto facultativo, o voto obrigatório, nós temos duas situações. Você corre um sério risco do voto ser facultativo, mas a partir do momento que o eleitor passa a ser um eleitor consciente da importância do voto dele como direito, mas não como dever, realmente aí nós teremos um avanço muito grande na democratização do país. Então isso é que eu falo, infelizmente, porque o voto é obrigatório e muitas vezes as pessoas vão votar até às vezes sem entusiasmo, sem querer. E aí é aquela coisa, né? Ele vai lá simplesmente por uma obrigação, não sabe às vezes nem o que está acontecendo e coloca o seu voto ali, às vezes de forma até errada, porque vai ser influenciado por talvez uma mídia massificadora que vem, né? E aí ele vai lá e coloca o seu voto às vezes de forma errada. É por isso que eu digo, né?
principalmente se é jovem, tem que se politizar o quanto antes, né? Porque nós precisamos da sociedade mais política também, né? É claro. Uma coisa, Santiago, que eu um dia conversando com uns colegas vereadores, uma questão que a gente não pode deixar acontecer é a definição de uma cidade, da gestão de uma cidade, ou seja, do Poder Executivo, quanto seja da Câmara, do Poder Legislativo, ou seja, Câmara Municipal, ser definida através da mídia. Então as pessoas têm que estar muito atentas com relação a isso. A mídia, ela é importante para levar informação para as pessoas, mas a partir do momento que a mídia deixa simplesmente de levar informação de maneira coerente e leva a informação de maneira pejorativa, isso pode complicar, ou seja, comprometer o desenvolvimento de uma cidade. Então, Sete Lagoas tem que ficar muito atento com relação a isso. A imprensa, ela é fundamental para o processo eleitoral, desde que seja feita realmente de maneira responsável, coerente. Certo. Renato, você teve uma participação, eu acredito que muito diferente nessa legislatura toda, né? Porque você, no primeiro período, né, nos 2 primeiros anos, você veio aí com um trabalho e se candidatou a deputado federal, né? Não foi eleito, mas eu acredito que foi um trabalho positivo que você fez. E depois, na sequência, você vem e é convidado a ser o líder do prefeito na Câmara. Queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, desses 2 períodos, e principalmente essa questão de estar ainda como líder do prefeito. Como que foi isso para você? Eu estou no meu 2º mandato como vereador aqui no município de Sete Lagoas. O primeiro mandato venceu em 2002, né? 2013 tomei posse como vereador novamente. Então nós tivemos 2013, 2014, 2015, estamos em 2016, quase findando o meu 2º mandato. Eu falo que nesse 2º mandato meu, então entrando aí já para o quarto ano do meu mandato, ele foi dividido em 2 fases. A primeira fase, os 2 primeiros anos, né, eu fui como vereador, simplesmente como vereador, trabalhei o primeiro ano. No 2º ano já trabalhei muito e fui naturalmente um candidato a deputado federal. Uma porque Sete Lagoas estava deixando a desejar um candidato a deputado federal, e o outro motivo porque eu também recebi um chamado do Partido Verde para que a gente pudesse realmente elevar o nome do Partido Verde, levantar a bandeira do Partido Verde aqui no município de Sete Lagoas no que diz respeito às questões ambientais. Essa foi a minha primeira fase. Logo esse ano de 2015, 2016, entrei numa outra fase. Uma outra fase que para a minha vida foi muito importante. Por quê? Porque quando eu resolvi ser candidato a vereador, a deputado federal, eu andei muito em Sete Lagoas. Caminhei muito em todos os bairros. Eu tive uma nova oportunidade de ouvir as pessoas, de ouvir a demanda das pessoas frente a frente. Entrei em várias casas de pessoas que muitas vezes eu não havia conhecido ainda, pessoas que passaram a me conhecer e levaram a demanda para mim. Não tive a oportunidade de levar essa demanda como deputado federal, mas tive a oportunidade, Santiago, nessa 2ª fase desse meu 2º mandato, aproveitar todas as demandas que recebi dessas pessoas que eu visitei enquanto candidato a deputado federal. E nesses 2 anos, eu tenho aqui uma grata satisfação de poder ter conquistado muitas coisas que essas pessoas reivindicaram a mim nessa minha candidatura a deputado federal. E naturalmente eu vim como líder do governo na Câmara Municipal, e quero deixar um abraço especial aqui ao meu amigo vereador Milton Saraiva, que de uma certa forma abonou meu nome também, deixando a liderança do governo anterior, e tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, de pontuar as questões da liderança, trocar experiências para que realmente eu pudesse, agora, nessa 2ª fase do meu mandato, poder realmente exercer com muita consciência a liderança do governo na Câmara. E podem ter certeza, os senhores e as senhoras, em momento algum eu arrependi
de receber a liderança do governo na Câmara Municipal, ou de ter sido líder, de estar sendo líder do governo na Câmara, porque assim eu pude contribuir para o desenvolvimento da cidade e ajudar na governabilidade do prefeito Márcio Reinaldo, para que realmente Sete Lagoas pudesse estar desenvolvendo da forma que está. Então é com muita alegria. E aproveitando a oportunidade também, pude compartilhar várias das ações na qual eu fui solicitado com os outros colegas vereadores que realmente querem o bem da cidade. Não aqueles vereadores que querem atrapalhar o desenvolvimento, que querem tumultuar o processo de desenvolvimento da cidade. Pois é, Renato, mas a gente sabe que no seu caso aí, o cargo de líder do prefeito, ele tem as suas benécias, mas ao mesmo tempo ele tem também um complicador muito grande, porque a pressão é muito forte, né? E a gente tem aí um prefeito tentando fazer uma cidade acontecer. Eu acredito que numa situação muito complicada, porque nós estamos debaixo de uma crise tremenda. Eu tenho até comentado isso aqui, porque tenho ficado preocupado com essa crise. As pessoas não falam nela, mas a gente está na crise, a nossa cidade também está na crise. Inclusive aí a gente recebeu a notícia aí que a própria Iveco está dando férias coletivas, né? Então, assim, é uma situação complicada para quem está lá auxiliando a pessoa que está com a caneta na mão, porque a pressão é muito grande, né? A cobrança é muito grande. E além disso, aquela colocação que se diz, né, na cidade da guerra, né? A disputa que é provocada por lados contrários, né? Que é um tentando impedir que o outro aconteça, né? Por quê? Porque vem aí uma eleição. Como é que é conviver com isso? Eu acho que tudo assim, tem um complicador. Na vida política, o complicador é muito maior, porque existe uma disputa. Ou disputa de interesses de desenvolvimento, ou às vezes interesse pessoal. Então, acho que isso pode comprometer todo um processo. Depois que eu assumi a liderança do governo, evidentemente que os desafios aumentaram muito mais. A demanda, a solicitação aumentou muito mais. A pressão aumentou muito mais. Só uma comparação aqui rapidinho. Em termos de processos que foram levados à votação em prol do governo, qual que é a porcentagem que vocês venceram e que vocês foram derrotados? É boa? Como é que eu nunca cheguei a fazer esse comparativo? Eu falo que várias dificuldades nós tivemos, e a questão da tramitação dos projetos na Câmara também tiveram as suas dificuldades, né? Mesmo porque temos lá vereador que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua performance de desenvolver o seu trabalho. E eu acredito que 80%, 90% aí a gente conseguiu que a Câmara apoiasse, ou seja, aprovasse lá na Câmara. Então, quer dizer, 80% e 90% é um valor altíssimo, né? É um valor altíssimo. Então, isso as matérias do Poder Executivo, né? Então, que eu tenho, de uma certa forma, a obrigação de fazer ou agilizar o processo de tramitação lá na Câmara. Então, dessa forma, você se sente vitorioso. Eu me sinto muito tranquilo com relação a isso, porque, embora os desafios existem, nós conseguimos ter muito avanço nesse sentido. Agora, eu percebo que na Câmara há um trabalho que se faz de tornar-se público certas situações, fazer um estardalhaço das coisas, principalmente pela oposição, chamar a atenção da opinião pública, às vezes convocar pessoas para ir para as reuniões, para fazer um certo tumulto. Como é que é conviver com isso? Porque a gente tem presenciado isso na Câmara. Porque você parece que é muito tranquilo, às vezes o negócio está pegando fogo e você está lá tranquilo. Eu falo, Santiago, eu voltando aqui também na conversa que eu tive com os estudantes hoje, e uma das perguntas que eles me fizeram foi: Renato, qual o perfil do candidato que você acha que os eleitores precisam escolher? E eu pontuei uma questão que eu acho que é importantíssimo. Eu acho que o político, sim, ele tem que ser analisado pelas suas ações,
tudo, mas sobretudo pelas falas deles. Porque muitos políticos falam geralmente, ou quase sempre, aquilo que o eleitor quer ouvir. E eu falei com os novos estudantes, nem sempre esse é o melhor político. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Quer dizer, na verdade, o que o cara está comunicando não é a sua essência, ele fala muitas vezes diz, né? o que o outro quer ouvir. O outro quer ouvir. Então isso é complicado, né? Isso às vezes atrapalha até as discussões, os debates. Mas isso é uma política baixa, não, Renato? Muito baixa, né? Porque isso atrapalha até na votação. Porque confunde o próprio acaba, cidadão, né? Acho que isso é uma forma de enganar as pessoas, acho que isso é uma forma de enganar o eleitor. Então, esse tipo de política não é a política que Sete Lagoas precisa, não é a política que o Brasil precisa. Eu acho que a partir do momento que a gente mudar essa postura e que tiver uma postura de franqueza, de transparência com as pessoas, você realmente poderá começar a conseguir aquilo no que diz respeito ao amadurecimento político. Mas agora, como líder do prefeito, nem todas as demandas você conseguiu resolver, né? Tem que conviver com isso também, né? Complicado, né? Porque muita gente te procura querendo que você resolva os problemas e nem tudo também está no seu controle. Eu, como líder do governo, evidentemente que eu estou muito próximo do Poder Executivo, estou próximo do prefeito, estou próximo dos secretários, porque eu os procuro sempre, até mesmo para poder me informar das situações. Mas nem todas as situações a gente tem o poder de resolver. Porque, sendo líder do governo, mas eu ainda continuo sendo vereador. Eu não sou o Poder Executivo, eu sou o Poder Legislativo. Né? Então, o que eu procuro fazer é interlocução com relação a dessas questões. Agora, Santiago, uma questão que eu faço sempre, que a minha primeira conversa com o prefeito, quando eu assumi a liderança do governo, foi essa. Tudo aquilo que eu realmente não concordasse, ou há situações que eu via que eu precisava de levantar um questionamento com o Poder Executivo com relação a isso, eu queria ter a liberdade. Talvez eu não iria usar a tribuna da Câmara para poder questionar isso, mas eu precisava de ter a liberdade de chegar até ele e me posicionar com relação às situações. E isso eu sempre tive a liberdade de debater, de conversar com o prefeito. E uma coisa que eu acho que para mim foi muito bom, eu acho que eu tenho que até parabenizar o prefeito Marzenaldo com relação a isso, ele sempre respeitou. Ele sempre teve um respeito entre eu e ele e eu, nas questões de que a gente discutia ou debatia. Até mesmo quando ele era contrário, ou eu quando eu era contrário a determinadas situações. Buscando um consenso. A gente sempre buscou o consenso para que realmente a gente chegasse em um denominador comum. Ô Renato, só para a gente encerrar o bloco aqui, é o seguinte, existe um dito popular, né? As pessoas sempre comentam, essa Câmara foi muito boa, essa Câmara não foi muito boa, aquela Câmara foi boa demais. Na verdade, nós estamos vivendo um momento político complicado, né? Tanto a nível nacional, nós chegamos a ter aí um processo de impeachment da presidente que foi eleita por maioria, né? E manifestações na rua e tal. Tivemos aí vários casos também políticos importantes aqui em Sete Lagoas. Agora, eu fiz uma breve pesquisa, né, entre as pessoas na rua. Infelizmente, essa atual Câmara não é elogiada, entendeu? Ela é uma Câmara que não conseguiu fazer um trabalho talvez de comunicação positivo, de forma que os vereadores que compõem ali, os 17 vereadores, fossem elogiados na rua, como uma Câmara sensacional, que revolucionou, que fez isso, porque existia uma expectativa muito grande anterior, né? Até que a gente ia mudar de 12 para 17, né? Isso mesmo, né? 13 para 17 e tal, que seria uma Câmara com mais vereadores e que seria mais positivo o trabalho e tal, e isso parece que não aconteceu, né? Essa expectativa do eleitorado não aconteceu. A que você acha que se deve isso? O que acontece? O eleitorado ele sempre esperou muito da política.
E agora mais do que nunca, sempre esperou muito do Poder Legislativo, sempre esperou muito do Poder Executivo, né? Por exemplo, Márcio Reinaldo, que veio aí como deputado federal, veio para Sete Lagoas, está trabalhando do jeito que está trabalhando na cidade, desenvolvendo a cidade em todos os cantos, olhando a cidade por vários ângulos, né? Então, mas isso ainda não conseguiu superar todas as expectativas da população ainda. E a Câmara Municipal, ela também era muito esperada, porque teve uma renovação muito grande na Câmara Municipal. De 17 vereadores, por exemplo, só 6 vereadores antigos, na qual eu me coloco um deles. Então nós tivemos lá 11 vereadores novatos. Então a esperança era muito grande de que as pessoas pudessem, de uma certa forma, levar o trabalho de maneira muito consciente e coerente. Eu falo que na Câmara Municipal nós temos vários vereadores lá que continuam com um trabalho consciente e coerente, com muita responsabilidade. Mas a crise que nós estamos vivendo no país, nós temos a crise econômica, que afeta o país, mas nós também temos uma crise política muito grande, e que de uma certa forma isso vai até os municípios. E Sete Lagoas, ela não está sendo muito diferente dos outros municípios, não. Então, eu acho que nos outros municípios também eles estão tendo essa dificuldade. E você acha que pode se referir também um pouco aos processos de escândalo que nós tivemos na Câmara? A questão, por exemplo, vamos colocar aí mais precisamente, de um funcionário que fez um rombo na Câmara e, quer dizer, isso saiu muito forte na imprensa. Os próprios vereadores, por exemplo, nós temos situação e oposição que se agridem muito nas reuniões. Você acha que isso tem a ver também com esse processo todo para que o cidadão não pense tão positivo com relação a essa legislatura? Essa situação que está sendo investigada pelo Ministério Público da Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma, isso foi o que mais afetou a imagem do Poder Legislativo na Câmara, no que diz respeito à questão de vereadores e processo, né? Isso seria, eu acho que isso seria um ponto muito positivo, né? Mostraria uma certa transparência do Poder Legislativo Municipal aqui de Sete Lagoas. Mas isso não deveria de ser algo positivo? Pois é, isso seria algo muito positivo, né? Teria que ser. Agora, mas infelizmente, o andar e o caminhar das discussões lá na Câmara Municipal, tentando passar uma imagem por alguns vereadores, prestem bem o que eu estou falando, por alguns vereadores, tentando passar uma imagem, ou seja, umas inverdades como se fosse verdade, no desenvolvimento da cidade por um todo, isso acaba comprometendo até o trabalho a imagem do poder legislativo. Eu posso afirmar aqui que você está dizendo que na nossa atual gestão na Câmara, nós temos vereadores que passam a mensagem incorreta, né, uma inverdade da realidade da nossa cidade. Quer dizer, simplesmente para que as pessoas pensem negativamente da nossa cidade? Em determinadas situações, sim. Quer dizer, o próprio vereador que foi eleito para representar o povo está passando uma imagem negativa na Câmara. Em determinadas situações, sim. Agora, eu quero deixar bem claro que isso eu não digo isso em relação à mesa diretora da Câmara, tá? E nem ao conjunto de vereadores por inteiro. Acho que isso tem que ficar bem claro, porque, né, para que a gente possa entender. Agora, Santiago, acho que é importante o seguinte. Mas você acha que o eleitor vai passar na peneira isso na hora das eleições? É importante que os eleitores façam essa reflexão e que façam análise da história desses últimos 4 anos lá da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Que bom, né? Que bom que... É importante. As eleições estão chegando aí e você que é cidadão, né, pode já começar a fazer também esse trabalho de conscientização, de entender o que aconteceu nos últimos 4 anos na Câmara de Vereadores de Sete Lagoas
e realmente fazer aí, né, uma justiça, que a justiça seja feita, porque, né, o que foi dito aqui pelo vereador Renato Gomes é que vereadores que foram eleitos para defender, né, o interesse social, o interesse do povo setelagoano, eles basicamente atuam contra a própria cidade. Então, eu acho que a gente precisa de fazer uma limpa nisso aí, né? Nós precisamos de pessoas que sejam do bem, que sejam proativas pela nossa cidade, não que venham para realmente ir na contramão do nosso desenvolvimento. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco do Santiago Entrevista, que recebe hoje o vereador Renato Gomes, do Partido Verde.